Olá a todos, bem-vindos então à segunda aula do módulo Zapier. Eu sou a Nicole, eu vou estar com vocês nessa segunda aula e a gente vai ter um pouco mais de prática nessa aula, não vai ser muito teórica. A gente vai ver na prática como que a gente cria um Zap, como eles funcionam e o exemplo prático que a gente vai utilizar é o salvamento de anexos recebidos por e-mail automaticamente no Google Drive. Então vamos lá. Esses tópicos que a gente vai abordar: navegação na plataforma, criando um Zap simples, trabalhando com dados, testando e ativando os apps. Então, só para recapitular da primeira aula, como o Zapier funciona, de uma forma bem simples e intuitiva. A gente utiliza esse sistema usado os apps, que são as automações, e aí cada um desses apps eles têm uma estrutura de triggers, que são os gatilhos, e as actions, que são as ações. E aí a proposta da ferramenta é facilitar esse processo de automação das integrações, sem utilizar códigos e não precisa de nenhum conhecimento técnico prévio para você conseguir utilizar no seu dia a dia. Então, a gente vai agora para o exemplo prático. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a ferramenta e colocar a mão na massa com exemplo de automação utilizando o Gmail. Então, essa daqui é a tela inicial do Zapier. Eu vou falar um pouquinho sobre como as coisas se localizam, o que cada um desses botões fazem, de uma forma bem breve. Então, primeiro a gente tem esse botão Create. O botão Create ele permite que a gente crie apps, tabelas, interfaces, chatbots e Canvas, que é uma visualização do seu processo, vou explicar um pouquinho. Aqui está em inglês, mas você também pode traduzir para o português aqui no seu navegador. Então, essa aqui é a nossa área principal. Na área principal, a gente tem essa barra de pesquisa que ela ajuda a encontrar sugestões de automações e com base nos aplicativos que você utiliza, né? Então, aqui a gente tem como mostrar as ideias. Esse aqui é um promptzinho que você pode perguntar qualquer coisa para IA do Zapier. E aqui tem alguns destaques, ó. Qual é o novo e-mail foi recebido no Gmail, filtro conteúdo usando o filtro do Zapier, filtrar palavras-chave, em seguida registre os detalhes nas planilhas do Google. Então, esses são alguns exemplos de prompts que você pode utilizar para criar a sua ideia de automação. Aqui, o começo do zero, a gente tem, então, iniciar a criação do Zap, que são os fluxos de trabalho automatizados. A gente também tem, essa mesa seria as nossas tables, que são tabelas automatizadas para você conseguir armazenar e organizar dados e automações. Então, a gente tem a interface, que é a interface, né? Você pode criar interfaces customizadas para suas automações, tipo formulários e páginas. A gente também tem o chatbot, então você consegue criar um chatbot automatizado, está em fase beta, como a gente pode ver ali no cantinho. E a gente tem o Canvas, que aí você vai conseguir criar a visualização de um processo automático, desenhando todo o fluxo de trabalho. E aqui a gente tem os modelos populares. Então, aqui nessa seção, você tem sugestão de templates e automações que são populares aqui na ferramenta, baseada nas ferramentas que você mais utiliza ou nas tendências do Zapier. Então, você pode navegar por esses templates para você economizar tempo na criação de novas automações, né, se eles correspondem à sua vontade. Então, por exemplo, essa daqui, ó. Salvar novos e-mails do Gmail corresponde a certas características de uma planilha do Google. Então a gente consegue já só clicar em experimentar e você já tem tudo ali na palma da sua mão, bem rapidinho. Aqui no menu lateral a gente tem a Home. Aqui em Descobrir você consegue procurar diversos templates novos, né? Várias opções como modelos de casos de uso, gestão de leads, gerenciamento de projetos, enfim, diversas opções. Nos apps você consegue gerenciar todos os apps que você criou. No caso, a gente não vai ter nenhum, porque essa conta é uma conta nova que eu criei para acompanhar com vocês. A gente tem as tabelas. Aqui você consegue ver todos os dados automatizados com forma de tabela. E isso pode ser muito útil para você conseguir organizar e manipular informações que passam pelas suas automações. Aqui as interfaces, é onde a gente já tinha explicado, né? Funcionalidade para você conseguir criar apps, formulários e páginas. E permite você adicionar uma camada extra de interação aos seus apps. Chatbots aqui é para criação do chatbot, caso você queira. É uma funcionalidade nova, você consegue configurar esses chatbots que são alimentados por inteligência artificial e você consegue integrar com outras ferramentas de atendimento ou suporte também. Aqui o Tela, que seria o nosso Canvas. Você consegue criar, então, diagramas de casos de uso para você conseguir ver o fluxo do seu trabalho. Aqui em aplicativos,
A gente pode, então, verificar, né, e gerenciar as conexões dos aplicativos que a gente utiliza no Zapier. Por enquanto, aqui a gente tem o Gmail e o Google Drive, que é o que a gente vai utilizar para o nosso exemplo. Aqui o histórico. Então, você consegue ver o histórico dos apps que você criou. Então, por exemplo, esse aqui que foi criado como teste. E aqui em mais, você tem, então, essa central, que é para você criar assistentes de IA personalizados. Funções, aqui você pode criar automações com código. E plataforma de desenvolvedor, você consegue integrar o seu aplicativo, o seu próprio aplicativo que você criou aqui no Zapier. Basicamente, essa é a interface da nossa ferramenta. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar um Zap. Então, você simplesmente clica aqui no botão Criar e Zaps. Bom, e como eu havia falado, a gente tem uma estrutura de zaps das nossas automações, de trigger, gatilho e ação, que é o que vai acontecer após esse gatilho iniciar a nossa automação. E aí, então, toda vez que esse gatilho ele é disparado, ele vai iniciar o evento do zap, que é o ponto de partida. E aí, o gatilho pode ser, por exemplo, receber um novo e-mail, criar uma nova linha na planilha. Ao você receber um novo e-mail, ao criar uma nova linha na planilha, algo vai acontecer. E depois do trigger, a gente tem as ações. Então, as ações é tudo que o Zapier vai executar de forma automática em resposta a esse gatilho. Então, pode ser, por exemplo, salvar o e-mail recebido numa pasta específica do Google Drive, ou enviar uma notificação através, por exemplo, do Slack, criar uma tarefa no Trello, enfim, várias opções. E aí, a gente precisa muito entender essa estrutura, porque ela é a base de qualquer Zap que você for criar. Não importa quantas ações ou quantos triggers esse Zap receba, essa estrutura fixa vai te ajudar a montar toda a estratégia para você conseguir lidar com essas automações no seu dia a dia do seu trabalho, de forma que você preferir. Então, agora a gente vai criar uns apps bem simples. Primeiro a gente vai configurar, toda vez que a gente receber, então, um e-mail com algum anexo, a gente vai salvar automaticamente esse anexo no Google Drive. E esse tipo de automação, ela é muito útil para você que quer manter os seus arquivos de uma maneira organizada, sem precisar abrir por e-mail e fazer o download de cada um dos anexos e jogar para o Google Drive. Então, você vai ver como que funciona na prática. Então, primeiro a gente já acessou o painel que a gente precisa de criação dos apps. E a gente vai clicar aqui, ó, em Trigger, a gente tem essa opção de utilizar o Copilot, que é a IA que ajuda a gente a criar. Mas como a gente vai realmente criar um do zero, aqui no Trigger, que é o evento que inicia o nosso Zap. Então, aqui no caso, aonde que a gente vai iniciar onde que vai iniciar o nosso gatilho? Será no Gmail, quando a gente receber um e-mail. Então, eu vou clicar aqui no Gmail. Vamos escolher um evento de gatilho. Então, aqui, novo anexo. Acionado quando você recebe um novo anexo. Aqui você pode ver todas as opções que tem quando você recebe um novo e-mail, nova pesquisa e correspondência, novo rótulo, enfim, diversas opções. Vamos escolher o novo anexo. Basicamente é isso. A gente já tem a nossa conta configurada. Caso você não tivesse, aparecia um botão aqui de conexão, você clicaria, abriria o pop-up do Google para você autorizar o uso das suas informações e tá pronto. Então vamos em continue. Aqui a etiqueta, se não me engano, ela é opcional, então eu vou deixar livre, vamos testar. Aqui vai testar o gatilho já. Então, para confirmar, a gente vai encontrar um anexo recente em sua conta. Então, eu vou testar. Aqui, foi retornado então, encontramos registro na sua conta, carregaremos até os 3 mais recentes, que não apareceram anteriormente. Então, eu vou escolher aqui, que tanto faz, né? Eu vou escolher o anexo B, por exemplo. Continuar com o registro selecionado. E aqui a gente quer que salve no Google Drive, então vamos clicar no Google Drive, que é a nossa ação. Agora a gente vai configurar a nossa ação. Então, esse evento de ação, assim que eu receber, aqui, ó, carregar arquivo. Copia um arquivo existente de outro serviço para o Google Drive, é isso que a gente quer fazer. Novamente, configurar a conta, que já está logada. Esse aqui, é só para onde a gente deve escolher, então, o meu Google Drive. Nosso diretório vai ser anexo de e-mails. O arquivo, a gente pode verificar aqui as opções. Então, vou escolher anexo, que é isso que a gente quer salvar.
Converter para documento, se você clicar em verdadeiro, isso vai converter para o documento do Google, um documento editável. A gente não quer isso, então vou colocar falso. E aí, como a gente quer que o nome do arquivo fique? No caso, eu vou escolher apenas anexo. Vai pegar o próprio nome do anexo mesmo. Mas a gente tem várias opções aqui de salvar junto com o nome, por exemplo, a data de recebimento, o tamanho do corpo. Enfim, a gente tem várias opções. Eu particularmente prefiro não utilizar essas opções porque elas acabam configurando o nome para uma URL específica do Zapier no começo. Mas caso seja interessante. Extensão, aqui eu não vou colocar nada, vai vir com a extensão própria do arquivo. Aqui vai ser a etapa de teste, então para testar o Google Drive a gente precisa criar um novo arquivo. Isso vai ser o que vai ser criado, então não tem problema. Ele vai criar, enviando um arquivo para o Google Drive. O Zapier, ele testa cada uma das etapas para ter certeza que está tudo funcionando muito bem. Então, isso ajuda a reduzir os riscos de erro, né? Então, aqui, enviando o arquivo, teste deu tudo certo, então a gente vai publicar. Está sendo publicado e está ligado. Então, vá para os meus apps para a gente só verificar. Aqui tá nosso Zap. Eu não coloquei nenhum nome, mas você pode renomear aqui, ó. Rename. Vou colocar aqui anexos de e-mails, por exemplo. Então, agora a gente vai testar o envio. Deixa eu puxar aqui a minha outra conta. Essa é uma conta pessoal. E aí eu vou escrever teste de envio. Então, aqui eu vou escolher testar. Então, a mensagem foi enviada. E agora é só aguardar o recebimento aqui. Aqui, a gente recebeu. Certo. Estamos rodando para verificar. Ok. Aqui são os testes que são enviados pelo Zapier. E aqui está o documento, então, Stockwise PDF, que a gente encaminhou por e-mail e ele está salvo aqui automaticamente. Bom, muito obrigada por acompanhar até aqui. Espero que você tenha conseguido acompanhar em casa e fazer esse Zap virar a vida junto comigo. Você viu que é muito simples, muito fácil, muito prático. Então, isso pode servir muito bem para você que trabalha, por exemplo, com vendas e aí você administra o envio dos orçamentos por e-mail. Então, quando você receber algum orçamento, alguma solicitação para algum cliente, você automaticamente salvar essa solicitação ali no seu Google Drive. Então, você tem muitas, muitas opções para você criar as apps e você viu como que ele é simples, prático, rápido, funciona se você receber diversos e-mails, todos vão ser salvos automaticamente, você não precisa abrir um por um. Você também consegue utilizar as informações como o remetente, o envio, a data do envio do e-mail, para salvar ali no nome do seu arquivo, caso você prefira. E você consegue trabalhar com essas variáveis, porque quando o Zapier recebe um e-mail, ele registra todas essas informações relacionadas ao e-mail, até mesmo o corpo do e-mail, que você consegue adicionar ali. Você consegue também enviar e-mails automatizados através do Zapier com essas informações personalizados. Então, você pode criar um corpo de e-mail e só substituir as informações específicas do seu cliente, que você recebeu as informações através de Facebook Leads ou através também do e-mail. Enfim, tem diversas opções. Então, eu espero que você continue acompanhando nossas próximas aulas para verificar como que isso pode melhorar, o que mais você consegue fazer com essa ferramenta. Muito obrigada por acompanhar até aqui, espero que eu tenha te ajudado e a gente se vê no próximo capítulo, então. Beijo.